Me conta, como você precificou o seu produto ou seu serviço? Você sabe se ele realmente cobre todas as suas despesas e os seus custos? Você sabe se ele realmente está competitivo, se ele está adequado, se você poderia colocar ele maior, se você deveria colocar ele menor? Vamos comigo que eu vou te contar. Meu nome é Samara Paiva, sócia fundadora da Alavanca Consultoria e por aqui muito conteúdo sobre gestão, inovação e empreendedorismo. Bem, a precificação sempre foi um dos pontos de dificuldade dos empreendedores, né? Então, quando você vai começar um negócio, às vezes a gente não sabe se exatamente aquilo está adequado ou não. Então, existem algumas estratégias que a gente pode utilizar para fazer com que essa precificação seja feita da maneira correta. Bem, claro que a gente sempre fala, não existe um método correto, que é esse que é o método correto para você precificar. Não existe. Por quê? A gente precisa considerar alguns fatores. Os fatores principais são, claro que custos e despesas para você realmente realizar aquele produto ou serviço, preço de mercado. Então, claro que, principalmente se você está começando um negócio, ou não, se você já tem esse negócio há um tempo, mas você não tem clareza dessa precificação, a gente precisa considerar também a nossa concorrência. Não adianta a gente também trabalhar com preço que não seja competitivo. E depende muito do mercado onde você está inserido. Outro ponto. A gente tem, por exemplo, a própria Apple, né? É um caso muito interessante em questão de preço, porque ele tem uma geração de preço em relação à geração de valor que a marca traz, em todo o conceito que a marca traz, e ela sim trabalha com preços muito maiores do que os concorrentes e com às vezes produtos que possam ser até similares, né? Então, mas muito pelo conceito da marca. Outro ponto muito importante, demanda, oferta versus demanda. Muitas das vezes você vai estar em um mercado que é muito competitivo e que ele tem muita variedade de produtos, ele tem muita variedade de produtos substitutos do seu. Então você vai precisar trabalhar um pouco também com essa ideia e muitas das vezes do contrário. Talvez o seu produto seja escasso no mercado. Então muitas das vezes você pode trabalhar com um preço menor que vai assim cobrir seus custos, as suas despesas e vai te dar uma margem de lucro legal. Só que muitas das vezes ele poderia até gerar uma margem maior, porque você é escasso, poucos concorrentes ali naquele nicho. Bem, então se você vai precificar seu produto, o ponto principal seria: você conhece ali a sua capacidade produtiva, você conhece o quanto você gasta de mão de obra, o quanto você gasta de insumo para começar ali para a gente trabalhar em questão do custo do seu produto, você conhece isso? Por exemplo, se você trabalha na área de produtos, é mais simples porque você consegue levantar o quanto você gasta de insumo e em questão de mão de obra, você também precisa mensurar o quanto você gasta de mão de obra. E como que eu mensuro isso? Em questão de tempo, muitas das vezes, da hora homem, hora trabalho, né, que a gente fala muito. Se você trabalha mais na área de serviço, existe um pouco mais de um conceito. Geralmente as pessoas têm mais dificuldade ainda com o serviço, porque o produto às vezes é mais claro, ali quanto tempo você gasta, você tem produtos mais padrões, então você tem um preço que pode ser até mais padrão. Agora o serviço ele vai variar muito. Ele varia, às vezes, questões até mesmo do perfil do cliente. Se é um cliente extremamente exigente, se é um cliente extremamente detalhista, ele pode variar muito em questão do tipo de mão de obra que você oferece, se é uma mão de obra muito mais qualificada ou não, até que ponto essa mão de obra é qualificada. Então, existem muitos pontos que realmente na área de serviço ela pode gerar mais ainda dúvidas. Só que o que vai acontecer? Vai muito pelo valor de mercado e o momento que você está vivendo dentro da sua empresa. Muitas das vezes a empresa pode estar vivendo num momento em que ela precisa trazer capital também. Então que muitas das vezes ela vai ter que às vezes usar outras estratégias que podem ser estratégias de preço para fazer com que entre capital dentro da empresa. Porque sem venda também, a gente não vai conseguir fazer com que aquele negócio seja sustentável. E muitas empresas se consolidam no mercado, falei um pouco da Apple, se consolidam no mercado e se consolidam também como marca. Então eles têm um fortalecimento de marca muito forte. Então a longo prazo, claro que você construiu uma clientela, você construiu um patamar de entrega de serviço / qualidade. Então você tem baixo risco, você tem uma gestão de qualidade e eficiência muito grande naquilo que você entrega. Então você domina muito aquela área e você sabe exatamente o resultado que você é capaz de trazer para aquele cliente. Então não a longo prazo, mas à medida que você vai construindo essa qualidade, que ela é o quê? Ela é mensurada pelos clientes, ela é mensurada pela qualidade do trabalho que você entregou pelos seus clientes. À medida que isso acontece, você realmente começa também a ter não só essa precificação por mercado também,
mas muito pelo que você construiu ao longo dos anos, né? Então tem muita essa diferenciação. Como eu falei, depende um pouco do que a empresa está vivendo naquele momento, né? Se ela está precisando de caixa, se ela não está precisando. E claro que, ao contrário, também é muito válido. Se você joga um preço muito abaixo do mercado, a gente desconfia, né? Tá barato demais e a gente começa a desconfiar. E por que tá nesse preço? Por que tá tão diferente do concorrente? Então, muito importante a gente entender essa linha tênue, ter uma estratégia clara para fazer com que isso seja válido e não traga até mesmo um efeito negativo, né, daquele seu trabalho, do seu serviço. E como que a gente valida isso? Pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado, análise de concorrente, o que o concorrente tem feito, como ele tem entregue, não para você copiar, mas para você entender e se situar em que momento você está. Olha só, o seu cliente, o seu concorrente, o mais simples dele está com preço aqui. O mais top de todos, aquele seu concorrente que é assim, domina o mercado muito, ele está aqui. Em que escala você está? Ah, você está mais para esse daqui, você está crescendo, você está no meio, você está um pouquinho mais para cá, me consideraria aqui. Então, você vai dominando essa margem de preço. E claro que o que acontece muitas das vezes é que dentro de uma empresa, agora falando um pouco da parte de produto, se você você trabalha com produção, você precisa de mão de obra, quanto maior o seu custo com pessoas e tudo, maior vai ser seu custo com produto. Quando eu começo a otimizar minha produção, na verdade valendo até mesmo para o serviço, porque se eu otimizo a minha produção em questão de processos, em questão de tudo, eu consigo fazer com que a minha mão de obra seja mais eficiente. Então, eu consigo fazer com que eu possa variar minhas estratégias ali de precificação, mas em questão eu consigo cobrir muito o preço, muito custo que realmente aquele produto ou serviço que eles me geram. Então, dentro de uma produção, por exemplo, que é de baixa escala, talvez você fale assim, olha só, eu produzo sapato, o meu concorrente também produz sapato. Ele tem a mesma quantidade de pessoas na empresa e eu também tenho. E às vezes ele é mais eficiente que eu. Então, o que acontece? Às vezes ele já tem mais recursos para fazer com que aquela produção esteja eficiente. Então, quando você trabalhar com ou seja serviço ou produto, você precisa ter uma noção clara da sua capacidade, noção clara da sua eficiência, porque você consegue variar a sua competitividade em questão de fazer com que os seus custos sejam cada vez menores. E aí vai uma questão de precificação, mas por conceito também, né? Então você consegue reduzir as suas despesas e os seus custos porque você está rateando de uma melhor forma, né? Então isso é muito importante com que a gente considere. Claro que lembrem-se que um produto ou um serviço, ele não é só aquele preço. Por exemplo, se eu tenho um hambúrguer, ele não vai ser só o preço do pão, do bife, do tomate e da alface. Ele vai ter todo o preço referente à mão de obra, ok? Então eu posso mensurar a mão de obra ali pelo tempo que essa pessoa gasta, mas além de tudo eu tenho outras coisas, eu tenho marketing, eu tenho comercial, eu tenho financeiro. Como é que eu vou fazer com que esse preço dessas despesas que são fixas, podem variar até mesmo, podem ser até as variáveis também, como é que elas vão encaixar dentro do produto? Geralmente eu vou ter um percentual referente a essas despesas. Então, se hoje a sua empresa fatura 100 mil e você gasta 10 mil para pagar todas essas despesas que não estão relacionadas ao produto, então você gasta o quê? 10% do seu faturamento. Então, em média, a gente acrescenta pelo menos 10% dessas despesas dentro da precificação, né? Então, por exemplo, se você vende o seu produto a 100 reais, então, se eu considero 10% o valor que eu preciso para contribuir para pagar minhas despesas, praticamente, né, a gente tem que, se um produto de 100 reais ele é vendido e você precisa de 10%, 10 reais referentes àquele produto vão contribuir para o pagamento das suas despesas. Ou seja, eu vou tirar 10% que ele vai contribuir. Né? Perceba aqui que a que a gente fala na parte de margem de contribuição de uma DRE. Você tira dentro das suas receitas, você tirou todos os seus custos e aí vai ter que sobrar um tanto ali para eu pagar todas as minhas despesas. E é esse tantinho que a gente precisa considerar na sua precificação. Então, se o seu produto sai a um determinado valor, lembra que ele ainda tem um acréscimo que você precisa destinar daquele produto para pagar suas despesas. Né? Então, é muito importante você entender quanto hoje você paga de despesas. E lembrando que despesas é aquilo que não está ligado diretamente ao produto, como eu dei o exemplo do hambúrguer.
né? Então, você tem a despesa que é referente ao marketing, né? Então, quais são essas despesas que não estão ligadas ao produto e quanto ela interfere no meu faturamento? Quanto eu preciso tirar do meu faturamento mensal para pagar essas despesas? Esse vai ser o percentual que você pode trabalhar de uma forma mais simples para precificar o seu produto. Bem, então, mais do que a gente ter clareza desses custos, como eu falei com você, você precisa ter clareza. Porque o nosso objetivo vai ser sempre o quê? Reduzir o seu custo. Né? Então, às vezes, o seu concorrente, ele vai ter o mesmo custo que o seu. Ele vai vender mais ou menos o mesmo preço que o seu. Mas se você reduz o seu custo e o seu concorrente mantém o mesmo, você começa a aumentar a sua margem de lucro. Então, perceba aqui o quanto é importante a gente trabalhar também nessa eficiência. Além disso, lembrem-se de mercado, lembrem-se de posicionamento, como você está concorrendo no mercado, quais são as suas estratégias e o seu histórico ali também para você concorrer nesse mercado. Porque se você oferece um diferencial que está concorrendo, lembra dessa linha que eu fiz, né? Aquele concorrente que é o preço mais barato e aquele com o preço mais caro de todos, que é o top de linha. Então, aonde você quer estar? Mas também lembre-se de que qual que é o diferencial entre esse e esse? O que o de baixo, o que aquele menorzinho ele não oferece que esse aqui oferece? Então, tenta entender essa escala, porque também não só o preço você precisa se situar, mas também na entrega que você faz. Então, lembra muito disso, dessa experiência que você gera. Então, o que vale é uma consciência também do mercado onde você está e aonde você está situado. E claro que a gente começa a alternar as estratégias à medida que a gente quer diferentes resultados. Então se eu estou vendo que esse preço aqui não está competitivo, eu estou trabalhando muito acima do que o mercado está pedindo, então talvez eu vou ter que ajustar. Mas eu não consigo ajustar porque o meu custo é muito alto, então eu tenho que ajustar a produção. Então eu tenho que otimizar essa produção, porque não adianta também eu não ser competitivo no mercado, ter o melhor preço, a melhor entrega, mas ninguém comprar, beleza? Bem, se você gostou desse conteúdo, acompanha aqui, envia para o seu amigo que está precisando de uma ajuda para precificação, né, para abrir um pouco o leque de oportunidades do que ele pode fazer e do que ele precisa estudar para entender como fazer essa precificação da melhor forma. Aqui na Alavanca a gente oferece toda essa assessoria para a precificação do seu produto e serviço. Então, qualquer dúvida que você tiver aqui, comenta aqui embaixo para a gente conseguir auxiliar vocês.